Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Memória do Brasil, memórias que nós estamos retendo agora, né? História que nós estamos vivendo e estamos retendo essas memórias, e isso é memória agora. Memória é tudo, não é só do passado, é do presente também, né? Que a gente está criando novas memórias. E hoje eu vou trazer uma aqui, gente, interessante, né, desse senhor chamado Rainor Greco. Rainor Hilton Greco. Tinha um nome diferente, né? Um nome bonito. Capixaba, gente. E ele deu uma entrevista aqui nos anos 80 para Giuseppe Bizzarri e deu também entrevista para a revista Manchete, também nos anos 80, falando sobre a sua vida como o maior desmatador do mundo. O assassino de árvores, o exterminador de florestas. Esse homem aí que vocês estão vendo, ele se intitulava desse jeito, se auto-intitulava assim. Diz ele: arrasei várias catedrais ecológicas, santuários de árvores. Essa frase é o cartão de visitas do senhor Rainor Hilton Greco, hoje, aos 70 anos de idade, um arrependido destruidor de florestas tropicais. Então arrependeu-se. Ele mesmo diz ser o carrasco de milhões de árvores. É citado na Enciclopédia Britânica, na antiga Barça, né, como o terceiro homem que mais derrubou árvores no mundo, quase todas no Brasil. A gente tem que entender a história para não ser idiota também, né, gente? Ele estava a serviço de quem? A serviço do quê? Qual a agenda, como se fala hoje, né? Porque ele sozinho, não, né? Claro que não. Ele tinha que ter uma estrutura multibilionária, trilionária para derrubar, entrar na floresta, derrubar as árvores com todo aquele maquinário, aquele pessoal, centenas de pessoas, daquilo, caminhão, depois caminhão, barco, balsa por rios, etc., para chegar até a Barra, entrar num navio maior e daí sair para outros lugares. Então é uma infraestrutura. Ele, pelo jeito, foi pego como um símbolo, né? Digamos um bode expiatório, mal falando, né? Morando em Vila Velha, no Espírito Santo, Greco confirmou mês passado tudo o que diz nesta entrevista assustadora trazida a caros amigos por um jornalista italiano chamado Giuseppe Bizzarri. Na justificativa do seu passado, Greco diz o seguinte, abre aspas: somos todos frutos de uma época, uma mentalidade. O que ontem parecia heroísmo, hoje é crime. Bom, bem lúcido, né? Derrubar árvores na Europa no século XV, no século XVI, no século XVII, que a Europa acabou com todas as suas florestas, acabou com tudo. Só tem pequenos bolsões hoje na Alemanha, na França, norte da Itália, Espanha, Portugal. Foi tudo desmatado, né? Na Inglaterra. Mas não existe um culpado, né? Claro que não. Tem as coroas, todas as coroas, né? Os reinados, os impérios, as cortes, né? Que precisavam daquelas madeiras, tudo era produzido à base da madeira. Né? Existiam pianos que eram feitos de determinada madeira. Os violinos Stradivarius eram feitos de uma outra madeira. Então, né, desde tempos imemoriais que os seres humanos vêm derrubando florestas. Né? Isso não é culpa de um único personagem. Aí seria uma estupidez, né? Mas ele foi muito lúcido aí, né? E deu uma volta, um chapéu, digamos, no anacronismo, que é muito comum hoje em dia, né? Como as pessoas são, meu Deus, né? Não estou defendendo, hein? Muito pelo contrário, né? Não estou defendendo. Eu sou um defensor de animais e das florestas, Deus me livre, né? Hoje a gente está num calor desgraçado aqui em Vitória, gente. Olha, deixa eu ver aqui. Hoje é 10 de março de 2025. Agora, gente, em Vitória são meio-dia e 20, está 33 graus em Vitória hoje, sensação de 35, tá um inferno de calor. Fico imaginando o Rio de Janeiro, uma hora dessa, como é que não tá. Né? E ele continua dizendo aqui, o pior é que tenho certeza de que a mesma coisa poderia
acontecer hoje. Ele fala dos desmatamentos, né, etc. Né? Aí tem aqui na revista Manchete. É possível, matéria da Manchete, tá? Essas fotos coloridas aqui são da revista Manchete. Tá ele aqui, ó. É possível alguém se confessar publicamente como um assassino de árvores? Gente, eu me lembro que, olhando aqui na Biblioteca Nacional, inclusive na revista Manchete, na revista O Cruzeiro, especialmente nos anos 70, muito incrível propaganda de frigorífico. Propaganda, desde quando frigorífico faz propaganda, né? Porque o frigorífico ele é dentro dessa cadeia de produção de carnes. O frigorífico ele é tão importante que ele não precisa fazer propaganda. Né? Por que o frigorífico fazia propaganda? Mas a gente encontra umas propagandas que são bizarras, né? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui no Memória Capixaba, no Facebook, se por acaso eu peguei, porque foi tão incrível essa propaganda que eu encontrei. Acho que eu não tenho não, gente. Mas era uma propaganda de um frigorífico no Rio de Janeiro, com uma ampliação que havia sido feita nesse frigorífico, ficou muito maior, né? Poderia abater mais animais, no caso o gado, né? Para carne de boi. E o título do comercial é Vai Começar a Matança. Então a gente vê esse tipo de propaganda feita nos anos 70, né, que é uma propaganda, eu diria, bastante... Hoje seria agressiva, né? Você dizer que vai começar a matança dos animais, né? O genocídio. Genocídio não, perdão. Vai começar o morticínio dos animais num frigorífico muito grande. Antigamente eram os matadouros, né? Aqui tinha um matadouro aqui de Cariacica, lá no Porto Velho. Mas, gente, para a produção de carne é assim que se faz, né? Infelizmente, né? Tem gente que acredita que a carne de boi, de galinha, de ovinos, por exemplo, de caprinos, essas carnes vêm do céu, né? Mas não. Existe, claro, todo um processo que acaba com esses animais que vão fornecer essas carnes. A não ser que se crie aí carne de vegetais, que são horríveis, aliás, que se melhore essas carnes de vegetais, carne de soja, por exemplo, ou que se crie uma carne em laboratório, como já existem algumas aí, mas as pessoas dizem que é uma merda, né? Mas colocar a culpa em uma única pessoa, o que você acha? Dá uma comentada aí no vídeo. É claro que por trás desse cara existem outros fazendeiros, outros lenhadores, outras empresas, né? Empresas de móveis, empresas de construção civil, de estradas de ferro, né? O que não está por trás disso aí, né? Especialmente a de imobiliário, né? Que é uma enorme empresa de imobiliário que abastece as indústrias navais, a aeronáutica, etc. Tudo leva madeira, né? E ele fala aqui, até onde é possível uma pessoa que lê credulamente a Bíblia e desfruta com fervor da obra da Bíblia pode suportar em seu currículo a responsabilidade pela derrubada de pelo menos 20 milhões de árvores. É a pergunta do primeiro texto da revista Manchete, né? Rainor Greco, 57 anos, nascido no Espírito Santo, conservador imbatível, ostenta o trágico troféu de ser o maior exterminador de árvores do mundo que o mundo já conheceu. Em 38 anos como madeireiro, já derrubou árvores em 78 países, inclusive na União Soviética. Ainda a matéria é de antes de 1989, então deve ser 87, 86 essa matéria, né? Cabe-lhe também a autoria não menos deplorável de ter comandado nos últimos 30 anos um extermínio final da Mata Atlântica. Então ele é responsável pelo extermínio da Mata Atlântica brasileira. Vai vendo a insanidade dessa matéria. Como que pode um homem e sua empresa, que é uma empresa de lenhadores, digamos, né, de derrubada de árvore, vai ser o responsável pela destruição de toda a Mata Atlântica. A Mata Atlântica brasileira já estava destruída antes dele nascer. Se ele tinha 58 anos em 88, mais ou menos, digamos, então ele nasceu em 1920, né? 1930. Né? Deixa eu ver. Eu não estou defendendo, tá? Muito pelo contrário. Só estou tentando entender esse viés,
que é um viés meio cínico, né, da revista, né? Claro que os governos municipais, os governos estaduais e o governo federal também estão envolvidos nessa cadeia, gente. Isso é uma cadeia. Uma única pessoa não faz isso, derruba, sei lá, 100 jacarandás de uma vez, com mais de 200 anos de idade cada um, e coloca aquilo no navio para exportar sem que existam órgãos governamentais, políticos, senadores, deputados, prefeitos, governadores que estejam envolvidos também em toda essa cadeia, gente. Que porra, né? E vamos continuar. Folheando a Bíblia em sua casa em Linhares, no Espírito Santo, né? Rainor Greco descansa de uma temporada na Amazônia, né? Onde encabeça mais de 200 mil madeireiros, todos empenhados na destruição da floresta. Melancólico comenta, abre aspas, nesse ritmo de devastação, vamos sepultar a última região verde do mundo, antes mesmo de dobrarmos o terceiro milênio. Olha isso. Tá bom. Num recente programa de televisão, o ecologista Augusto Ruski, né, que é o homem dos beija-flores de Santa Teresa, cientista conhecido mundialmente pela defesa intransigente de beija-flores e também da floresta, tudo, né, pediu a um tribunal para julgar os crimes de Rainor Greco, desfechados impunemente contra a selva, contra a fauna e contra a vida. Esse homem, sobre o qual pesam tamanhas denúncias e queixas, passa 250 dias do ano mergulhado nos subterrâneos da selva. Não houve nos últimos 25 anos um dia sequer que ele não tenha derrubado uma árvore por sua própria iniciativa. Hoje, Greco não mais esconde, embora de forma quase invisível, um profundo sentimento de culpa. Abre aspas. Não tenho feito outra coisa na vida senão derrubar árvores. Meu pai derrubava, meus avós derrubavam. E certamente meus filhos não tivessem morrido em um acidente, também estariam envolvidos na selva. Então ele ainda perdeu os filhos, né? Isso aqui eu não sabia, né? Eu me lembro dele comentando sobre essa desolação da vida do madeireiro, né? Mas aqui, gente, olha, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Deixa eu mostrar para vocês aqui o meu Facebook, que é onde a gente coloca essas pesquisas, né? E aqui, gente, eu peguei um frame de um filme documentário de 30 minutos falando sobre a Exposição Internacional do Centenário da Independência em 1922, onde todos os estados do Brasil e alguns países do mundo participaram dessa enorme feira que aconteceu no Rio de Janeiro em 1921, 1922. Foi um ano de preparação para fazer essa enorme feira, linda feira, né? E tá aqui, gente, esse tronco gigantesco de árvore que foi derrubado nos anos 1920, que foi levado para a Feira Internacional do Centenário da Independência. Isso 10 anos antes do Rainor Greco ter nascido, né? Então, essas madeireiras, elas são antigas, derrubando árvores, especialmente aqui no Espírito Santo. Aqui, por exemplo, ó, essa Companhia Industrial de Madeiras de Barra de São Mateus, que está aqui, gente, ó. O nome da empresa era Companhia Industrial de Madeiras da Barra do São Mateus, dos senhores Francisco Ferreira de Mesquita, Tomás Silva, Arthur Donato e Raulino Ferreira da Costa, que eram responsáveis por essa empresa para derrubar madeiras, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Tem um álbum aqui falando só sobre essas madeireiras, né? Então eu deveria... Madeireiras. Tá aqui. Tem um álbum que eu criei aqui só para falar, tá aqui, ó. Essas madeireiras e essas serrarias no Espírito Santo no final do século XIX, início do século XX. Você vê que essa foto é uma foto dos anos 20, ó. E o pessoal estava derrubando tudo, gente. Essa Mata Atlântica já estava destruída em meados do século XIX. E a Mata Atlântica de oeste do Espírito Santo, em direção a Minas Gerais, que também já tem outro tipo de mata, né? Que não é como a mata do litoral, já havia sido derrubada nos 200 anos anteriores, né? Desde a capitania
da abertura das enormes fazendas jesuíticas durante o período das capitanias, né? E depois esse desmatamento foi acentuado enormemente com as primeiras migrações, os alemães primeiro, que vieram ali junto com a família real portuguesa em 1808, a primeira imigração brasileira de alemães aconteceu ali em 1820, mais ou menos, logo depois da independência, 1822, 1824 chegaram os alemães. Em 1808 houve uma migração de chineses, né? Porque a ideia de Dom João VI era fazer uma enorme plantação no Rio de Janeiro de chás para exportação desse chá chinês para a Inglaterra, para a Europa. Tomavam chá, até hoje tomam muito chá, né? E ele trouxe esses chineses. E esses chineses foram para dentro das fazendas lá no Rio de Janeiro fazer desmatamento para poder plantar o chá. A mesma coisa com alemães, aqui no Espírito Santo, alemães, italianos, pomeranos, suíços, e etc., que foram para o interior do Espírito Santo num enorme desmatamento para poder fazer suas plantações e fazer o seu plantéis de gados, né? Vários tipos de gado, inclusive. Bom, e tá aí, gente, esses álbuns, esses são as madeireiras, as enormes indústrias de madeiras, fazendo corte dessas madeiras. Aí a gente vê o trabalho desses homens e mulheres, né? Você vê que até numa procissão, isso aqui é uma procissão, ó. Até mesmo durante uma procissão religiosa, numa festa religiosa qualquer no interior do Espírito Santo, eles colocavam ali as madeiras, enormes troncos de madeiras, de árvores centenárias, em cima de caminhões, durante a procissão, né? Isso antes do Greco nascer. Talvez o Greco aqui tinha 5 anos de idade. Não estou defendendo, hein? Mas vai vendo, uma foto dos anos 50, madeira, dos anos 70, aí é dos anos 60, aí é dos anos 1940, tá vendo? Pela roupa a gente consegue distinguir. Aí talvez seja nos anos 60 também, 70. Aí é nos anos 1930. Olha o tamanho dessa árvore, gente. Isso é uma foto dos anos 70, tem um Fusca aqui. Aí o Greco aí. E gente, tá vendo? Essa é um Jequitibá, uma foto de 1922. O Jequitibá tinha 13 metros de altura. Eu duvido que esse Jequitibá exista. E não foi o Greco que derrubou. Então essa ideia de que a culpa é de uma pessoa só, não. É uma cadeia, uma enorme cadeia. É claro que ele aceitou essa pecha, digamos assim, do maior destruidor de florestas da história do mundo, né? Então, aí o problema dele. Mas a gente tem que entender que as coisas existem outros envolvimentos, não é uma pessoa só, isso não é possível, né? Essa coisa dizendo também que ele tinha 200 mil madeireiros trabalhando para ele, não. Pelo amor de Deus, hein? Atualmente, nos anos 80, né, Rainor Greco está na Amazônia. Antes, sem dúvida, ele ajudou a desmatar, nos últimos 38 anos, o que sobrara da Mata Atlântica. Uma mata rica, heterogênea, única no mundo, que se estendia do Rio Grande do Sul até o litoral do Ceará. Até a década de 40, essa mata resistiu, já que, apesar de franceses, portugueses, ingleses, holandeses, espanhóis virem desde o século XVI, desde do início da colonização brasileira, desmatando também impunemente, e é a partir de 1950, a década de 50, que esse processo assume grandes proporções intoleráveis, segundo disse o próprio Rainor Greco. Esse homem não era um homem que não entendia das coisas, não, tá? Ele sabia o que estava falando, né? Aí a matéria da revista Manchete fala assim: recém-chegado a Paragominas, na Amazônia, onde lidera um verdadeiro exército de derrubadores de árvores, o Greco, neste momento, encontra-se em Linhares, no norte do Espírito Santo. Não se encontra apenas visitando a família, aproveitou a viagem e desmata agora, recentemente, certamente, a última ponta de mato do norte do estado, uma faixa de terra pertencente ao município de Conceição da Barra. Então o cara, onde ele chegava, ele saía exterminando com tudo, né? E, gente, existe um exagero aí, vamos combinar, né? Não, novamente, não estou defendendo, muito pelo contrário, né? Deus me livre, né, de desmatamento. Eu falei da temperatura em Vitória hoje, né? Se a gente tivesse mais árvores em Vitória, Vitória não estava quente desse jeito como está hoje. 34 graus agora, putz grila, né? Quem é que aguenta, né? Aí ele fala aqui ainda,
Vocês ficam, ficou irritado o Greco, falou assim, vocês ficam querendo me retratar atrás de um bode expiatório, olha, para se eximirem de uma grande culpa coletiva. Vai vendo, ele não era burro não, hein? Tendo existir apenas um Rainor Greco a quem a questão se colocou, me parece um demente. Peraí, desculpem. Pena existir apenas um Rainor Greco a quem a questão se colocou, me parece um demente. Não é só que se derrubou, mas o que não se aproveitou. Eu não entendi bem isso aqui. A transcrição ficou ruim, eu peço desculpa, gente, mas ele está reclamando de que ele é o bode expiatório da coisa, né? Não houve nenhum aproveitamento, né, do que ele fez, mas a gente tem que entender que realmente, né, gente, é triste mesmo esse desmatamento todo, essa cobertura, maravilhosa cobertura que nós tínhamos aqui, mas se a gente for dar uma olhada agora, gente, olha, deixa eu vir no Google Maps aqui, só para a gente entender. E a gente abre aqui o Google Maps e vê o Espírito Santo, gente. Olha só isso, gente. Aqui nós ainda temos enormes cadeias de montanha. Aqui a Vitória está aqui, né? Aqui vindo para Minas Gerais, olha só, gente. Você vê que o Brasil não tem mata mais nenhuma. Tá vendo aqui, ó? Olha só. A gente vê um pouco de mata aqui. Aqui é a Bahia, né? Belmonte, Itacaré. Tem um pouco de mata aqui na Bahia ainda, remanescente. Aqui, ó. Você vê que são reservas biológicas, né? Reserva de Una, reserva das Lontras. Ainda tem alguma reserva. Aí aqui, ó, olha só, isso aqui é tudo área desmatada, tá vendo? Aqui ainda tem um bolsão interessante de Mata Atlântica aqui. Aqui é Trancoso, aqui isso aqui é uma reserva, tá vendo? A reserva da Mata Atlântica da costa do Descobrimento, né? Exatamente. Aqui é Porto Seguro, né? Aí descendo tem Caraíva, que tem outra reserva, ó. Tem essas reservas, esses bolsões assim, pequenos bolsões, mas imaginar que isso aqui tudo era coberto. Aqui é o Parque do Descobrimento, ó, com Muruxatiba. Aqui é Alcobaça, também tem um enorme parque aqui, né? Parques naturais. Aqui é desmatamento, tá vendo? Agora, se a gente for entrar aqui, isso aqui, gente, tá desse jeito porque tá tudo desmatado aqui. Aqui é tudo desmatamento, tá tudo assim, ó. O Brasil tá todo assim, gente. Né? Agora você, olha isso, olha aqui. Aqui é o Agreste, né? Aqui é o Agreste. Agora você não pode colocar a culpa desse desmatamento monumental que aconteceu no Brasil inteiro em uma única pessoa, tá maluco, né? Agora você vê a Amazônia, olha como é que tá a Amazônia, verde, 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 ó. E ele dizendo que a Amazônia estaria totalmente desmatada se continuasse do jeito que estava, né? Que até a virada para o 3º milênio não haveria mais Amazônia, né? Eu não acredito não. Você vê que essa região toda aqui é a região equatorial, que a gente vê que realmente na África também é desse jeito, né? Olha como é que o norte do Brasil está completamente seco, né? E realmente, gente, é uma pena mesmo. Agora, se a gente for para a Europa, ó aqui, ó, olha lá. Aqui é o Congo, né? Enorme país, o Congo na África. Aqui é o deserto do Saara. Agora, se você vier aqui, dá uma olhada na França, vê se tem mata lá. Aqui é Espanha, vê se tem mata aí, ó. Cadê a mata? Andorra tá aqui, ó. Andorra tá protegida por essa enorme cadeia aqui, os Pirineus, né? Agora, vamos ver aqui. Vê a Alemanha, vê se tem mata na Alemanha. Vê lá. Vê a Itália, vê se tem mata no norte da Itália aí. Cadê? Tá vendo? Desmataram tudo, gente. Isso ao longo desses, sei lá, mil anos. Vamos botar 1000 anos? Vamos botar 1000 anos. 476, do Império Romano para cá. Vamos analisar da queda do Império Romano para cá, Império Romano do Ocidente, né? Para tentar entender todo esse desmatamento. Né? É capaz que nós revertamos isso agora por conta dos plásticos, né? Todos esses polímeros criados em laboratório, né? Que tudo está sendo substituído, né? Você antigamente via uma mesa que não era de madeira ou cadeiras de plástico, você achava feio, de alumínio, né? Você achava, era brega, e feio. Hoje, por exemplo, aqui no estúdio eu tenho 6 cadeiras aqui de polímero, né? De plástico. Então a gente vai se acostumando. Agora o plástico é outro problema, né? Antes era o desmatamento. O desmatamento vai tendendo a diminuir bastante por conta dessas novas tecnologias. Mas, por outro lado,
você tem esse plástico que demora não sei quantos milhões de segundo os cientistas dizem, né? Que demora milhões de anos para se degradar na natureza, etc. Mas é isso, gente. Essa é a história do Rainor Greco, que não era só ele, ele tinha um irmão também, né? Deixa eu ver se eu encontro o nome dele aqui, que eu estava lendo sobre o irmão dele. Silvino Greco, 56 anos, irmão mais velho, seu braço direito nos negócios, despencou-se no interior de uma carreta, numa rodovia, e foi desaparecer numa ribanceira. Rainor Greco, filho dele, de 30 anos de idade, filho mais velho, morreu imediatamente em violento choque automobilístico. Bruno Greco, 29 anos, filho mais novo também, não fugiu do mesmo destino, morreu num acidente de automóvel. Caramba, hein? Olha que tragédia, né? Irene Greco, 45 anos, irmã, e Fátima Greco tiveram o mesmo fim. Mais recentemente, seu sobrinho, Edmundo Greco, de 25 anos, quando percorria uma calçada, foi atingido por um tijolo na cabeça, morrendo instantaneamente. Caramba, nossa, que tragédia, né? Meu Deus, perdeu os filhos, as irmãs, os irmãos. Nossa, meu Deus, que tragédia. Mas isso aí. Esse então é o Rainor Greco, o maior desmatador do mundo. Capixaba, hein? Vamos lá, deixa um comentário aí, vamos comentar isso aí, gente. É mais importante o comentário, né? Pra gente fazer o vídeo rodar pelo Brasil, pelo mundo, pra gente poder entender. Em breve o YouTube vai colocar, já coloca as legendas, mas vai colocar também agora a tradução em outras línguas por inteligência artificial. Valeu, gente, muito obrigado. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, nosso projeto aqui. Memória brasileira. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.